Então, gente, sabe a Thalita, a jornalista, que acabou indo parar na tribo dos Auagajá, dos indígenas, lá no Maranhão, onde o pai dela era diretor de uma usina que tinha avacalhado com as terras dos indígenas. Lembra dessa história, né? Pois é, a Thalita, você sabe, eu já contei, tinha uma irmãzinha mais nova, caçula, 7 anos mais nova que ela, a Rosa. E a Rosa, desde pequena, era irascível. Uma pessoa sempre mal-humorada, que brigava à toa, que vivia procurando encrenca com todo mundo, reclamando de tudo. Uma chata. Mas a Rosa, quando tinha 18 anos, entrou na faculdade e conheceu o Elton, que era um americano que nascera em Nova York, mas morava no Brasil com os pais, porque os pais vieram trabalhar no consulado americano, tanto o pai quanto a mãe dele. E um dia, a Rosa, no motel com o Elton, resolveu contar para ele que a irmã dela, Thalita, era uma jornalista com um montão de seguidores na internet e que tinha ficado muito mais famosa quando fez essa matéria sobre os indígenas Auagajá, lá no Maranhão, e que a Rosa dizia: pois é, e a minha irmã, nessa matéria, ficou contra o meu pai e a favor dos índios, porque ela, como pai, também não falava indígenas, falava índios. Então, ela contando para o namorado no motel, a minha irmã ainda defendeu esses índios contra o meu pai. Ela também trabalha naquele jornal comunista, por isso que ninguém chama ela para trabalhar na Globo. E ela é famosa na internet, mas é um horror as ideias dela. Ela é comunista. E o Elton? Ué, mas quem tem pensamento progressista, mais à esquerda, quem é humanista, quem se preocupa com a sociedade, não é necessariamente comunista. Nem existem mais comunistas, disse o Elton. Isso já era, né? Isso é um preconceito bobo que você tem, e a direita brasileira também tem, de chamar todo humanista de comunista. É uma bobagem. Ah, você acha? Mas a minha irmã é assim. Ela é comunista. Trabalha nesse jornal comunista na internet, jornal independente. E eu fiquei muito brava. Ela fez muito sucesso com essa matéria, mas ela desancou o nosso pai. Aí o Elton falou: mas você não acha que dava para construir a usina sem estragar as terras dos indígenas, dos Auagajá? Você não acha que seria possível isso? Seu pai devia ter pensado nisso. Afinal, ele destruiu, pelo que eu sei, o habitat dos indígenas. E a Rosa, tá vendo? Você é tão bobo que fala habitat. Quem tem habitat não é índio. Quem tem habitat é bicho. Só animal tem habitat. Índio não. E o Elton? Ah, eu sou americano. Eu me enganei, eu quis dizer meio ambiente. Eu não domino tão bem assim o português. Mas eu queria dizer o meio ambiente. Você não acha que dá para construir usina sem estragar todo o meio ambiente, o entorno? E a Rosa? Olha aqui. Esse é o preço do progresso. Os indígenas são 400 e poucos habitantes na aldeia. No Maranhão tem 7,5 milhões de habitantes.
A usina foi construída para beneficiar esses 7,5 milhões de pessoas e prejudicou em quase nada 400 indivíduos. Ora, tem cabimento? E, além disso, você vê, esses europeus, americanos, ficam todos falando que tem que proteger a Amazônia, que tem que proteger a Amazônia, mas eles destruíram as florestas deles para construir as nações deles. E o Elton, olha, mocinha, não fala isso, porque os europeus, principalmente os europeus, dão muito dinheiro para o Brasil para a preservação da Amazônia. E era possível, eu tenho certeza que era possível construir a usina mais para lá, não tão próxima à aldeia dos indígenas, eu sei lá, mas tinha que ter outra solução. E tem outra coisa, disse a Rosa. Não foi meu pai que construiu a usina. Meu pai era engenheiro na fábrica das turbinas, que fornecia as turbinas para essa usina. Depois ele virou diretor da usina. Ele está lá no Maranhão. E você vai lá, às vezes, ver ele. Eu não quero saber do meu pai. Meu pai me abandonou quando eu estava na barriga da minha mãe. A Thalita, minha irmã, também não quer saber muito dele, não. Ela conta, ela ficava aos domingos esperando ele vir ver ela, depois que ele divorciou da minha mãe, e ele não vinha. Ela se arrumava toda, e ele não vinha. A gente não gosta do nosso pai, não. Nem tem muito contato com ele, muito pouco, pouquíssimo. E o Elton? E a Thalita, sua irmã, ela é casada? Não, mas ela mora sozinha. Eu moro com a minha mãe, a Julieta. Mas a Thalita tem o próprio apartamento dela. E ela mora sozinha. E o Elton? E vocês se dão bem? Mais ou menos. A gente combinou de não conversar de política, porque nessa área a gente não se entende. Então, a gente se encontra quartas-feiras, quando ela não está viajando a trabalho, a gente vai no shopping, jantar juntas, fazer compras, e a gente não conversa de política, porque senão a gente sabe que sai briga. E sai briga mesmo. E o Elton? E ela tem namorado? Escuta aqui, Elton, por que você está tão interessado na minha irmã? Não, respondeu ele. Você nunca me falou sobre a sua família, a primeira vez que você está falando. Então, eu estou curioso. Eu nem sabia que seu pai namorava com você e com a sua mãe. Você nunca falou nada. Então, natural que eu esteja curioso. E além disso, continuou o Elton, eu conheço muito bem o trabalho da sua irmã Thalita, porque eu sou um dos muitíssimos seguidores dela na internet. E eu acho que tudo que ela escreve é muito bom. Eu sempre leio as matérias dela. Ah, é? Você lê? E eu estou surpreso de saber que você é irmã dela. Eu não conheço sua irmã, mas eu sou fã dela, eu sigo ela nas redes sociais. Minha Rosa, tá bom. E fica me chamando de Rosa, né? Você sabe que eu não gosto desse meu nome. Todo mundo me chama de Rose. E você, que é americano, vem me chamar de Rosa? Por que você não me chama de Rose? Mas o Elton já estava viajando, pensando na Thalita. E começou a imaginar se a Thalita seria como a irmã na cama. Porque o Elton, há muito tempo, desde alguns meses que eles tinham começado a sair juntos, já percebera que a Rose era uma casca de ferida, né? Difícil de lidar, mimada, cheia de coisas, e uma cabeça muito mais à direita, diferente da do Elton. Mas como ela era um furacão na cama,
ele fingia que não via nada disso, porque ele queria dormir com ela. Mas depois que ela contou para ele sobre a irmã, a Thalita, ele só pensava em como seria essa Thalita. Será que ela era igual à irmã na cama? Será que ela era tão boa de cama quanto a Rose? E daí para frente, as coisas não foram tão bem com o Elton e a Rose, porque o Elton, cada vez que ia para o motel com ela, imaginava que ela fosse a Thalita. E um dia, era uma quarta-feira, ele perguntou: você vai sair daqui do motel agora à tarde e vai encontrar sua irmã no shopping? Ela falou: vou. Ela não está viajando, a Thalita, e nós vamos se encontrar, sim. Hoje é quarta-feira, é o dia da gente se encontrar no shopping. Que shopping que é? Ele perguntou. É o Morumbi, onde a gente vai desde criança. É perto da nossa casa, e a gente sempre vai lá. Mas por que você quer saber tanto isso? Ah, não, só curiosidade. Saiu, se despediu dele, ele pegou o carro e se mandou para o shopping Morumbi. Chegou lá, com um boné enterrado na cabeça, a máscara, porque ainda estavam vivendo tempos pandêmicos naquele ano, os cabelos louros bem escondidos debaixo do boné, óculos, e foi para o shopping. Ele queria ver a Thalita. Aí ele procurou na praça de alimentação, de repente ele viu as duas sentadas lá no restaurante e foi sentar lá também. E já pagou a conta adiantada. Pediu as coisas que ele queria comer, pagou a conta, que era para poder sair atrás delas na hora que elas saíssem. Ficou lá escondido num canto, numa mesa de canto, e quando elas saíram, ele foi atrás. Elas entraram no elevador, um monte assim de gente, ele se misturou no meio das pessoas, entrou, foi lá para o cantinho, sempre escondido, com a máscara e tudo, e a Rose desceu no primeiro subsolo. E a Thalita continuou, e o Elton também. Quando a Thalita saiu do elevador, ele saiu atrás dela. Chegou perto dela e falou: olha, é uma honra conhecer você, ter essa oportunidade. Eu sou o Elton, namorado da sua irmã Rosa. E eu sou seu admirador, eu sou seu fã, eu sou seu seguidor, eu adoro as matérias que você escreve. Ela falou: mas a Rosa está no primeiro subsolo, ela desceu lá. Não, mas eu não vim aqui para falar com a Rosa. Eu vim aqui para conhecer você, porque a sua irmã me falou e eu queria ter a oportunidade de te conhecer. Ué, disse a Thalita, mas por que você simplesmente não pediu para ela me apresentar para você? E o Elton: ah, imagina, sua irmã, ela é ciumenta. Ela nunca ia me apresentar para você, então eu tive que fazer isso. Eu vim aqui porque eu sabia que vocês iam se encontrar aqui no shopping e eu vim para conhecer você. E eu não ia correr o risco de desencadear aquela fúria da sua irmã pedindo para ela me apresentar para você. E a Thalita riu. E eu tô correndo algum risco aqui com você? Tá correndo risco de, já que você já jantou e eu também, e tomar alguma coisa comigo naquele bar famoso lá da esquina da Paulista com a Consolação. Ah, o Riviera, aquele bar antigo que reabriu. Eles têm lá uns coquetéis de décadas, assim. Coquetel da década de 50, coquetel da década de 60, e são muito interessantes. E a gente podia ir lá e conversar um pouco. Eu queria muito te conhecer melhor. Vamos lá tomar uns desses coquetéis malucos e conversar. E a Thalita falou: tá bom, vamos então. E eles foram.
E a Thalita sabia que o Norberto e a Julieta, os pais dela, tinham se conhecido no Riviera, porque todas as gerações frequentaram aquele bar em São Paulo. Porque era o bar onde se reunia a intelectualidade, a classe artística, nos anos da ditadura. Até o Chico Buarque foi comemorar lá a vitória dele no festival com a música A Banda, em 1967. Era um bar histórico, tinha ficado muitos anos fechado e agora reabrira. E a Thalita tinha curiosidade também de ir lá. Mas, quando eles começaram a conversar, a Thalita também ficou encantada com o Elton. Ela percebeu que fazia muito tempo que ela não encontrava alguém com quem ela conversasse tão bem, com quem ela se entendesse assim, às mil maravilhas. Aí tomaram um monte daqueles coquetéis das décadas e acabaram a noite no apartamento dela. E o Elton descobriu que a Thalita era tão boa de cama quanto a irmã. Só que de manhã, a Thalita acordou. O celular despertava às 7 horas, porque ela se arrumava toda, embora ela estivesse trabalhando em esquema de home office, ainda por causa da pandemia. Então, ela se arrumava toda, porque ela aparecia na frente da câmera e também por hábito, né? Porque ela gostava de se produzir, de estar sempre bonita. E estava ela lá se arrumando, ouviu o Elton acordar, aí ele aparece na sala e ela vê pelo espelho, ela tinha um espelho grande na sala do apartamento, ela vê ele inteiramente nu e naquele estado que você sabe, né? Armado e vindo para abraçá-la. Aí ela se vira e diz: não, você vai esquecer essa noite, porque você é o namorado da minha irmã. E eu só vim com você para minha casa, trouxe você para minha cama, porque eu estava bêbada. Porque em sã consciência eu não faria isso com a minha irmã. Então você vai esquecer. Nós nunca dormimos juntos, nós nem nos conhecemos, e se você tiver o mínimo de decência, você não vai contar isso para Rose, de jeito nenhum, porque ela vai ficar muito magoada comigo e com toda a razão. Elton falou: mas você, Thalita, é a mulher da minha vida. Eu vou desmanchar com a Rose porque eu quero passar o resto da minha vida com você. Você é o amor da minha vida. Eu sei. Eu já sabia, até quando lia as matérias. Só que eu não tinha consciência disso. Mas agora que nós ficamos juntos, você é o amor da minha vida. Ah, sai pra lá, rapaz. Não sou amor nenhum, coisa nenhuma. Eu não vou ver mais você. Eu não quero saber. Eu não vou fazer isso com a minha irmã. Bom, respondeu ele, se você pensa assim, mas que eu vou terminar com ela, eu vou. E ele foi embora. Aí telefonou para a Rose, chamou ela pelo WhatsApp, se encontraram no parque. E ela já no maior mau humor: o que a gente veio fazer aqui? Abraçar a árvore, olhar passarinho? Não, disse o Elton, eu chamei você aqui porque eu encontrei o grande amor da minha vida. Eu gosto muito de você, a gente se dá super bem na cama, mas eu não sou o amor da sua vida e você não é o amor da minha vida. E como eu encontrei esse amor, eu quero terminar com você. Ah, para ficar com ela? Não, ela não quer ficar comigo ainda. Mas eu vou dar um jeito. Eu sempre soube que para você eu não fui nada mais do que uma boa trepada, né? Tá bom, seu americanozinho. Passe bem. E saiu pisando duro. Naquela semana, a Thalita teve um sonho.
E nesse sonho, ela estava de volta à aldeia do Sauá-Gajá, onde ela estivera uns meses antes fazendo a reportagem. Só que não era exatamente a aldeia onde ela estivera. Era uma aldeia diferente. Não tinha usina, não tinha lago em volta da usina. O rio ainda passava cortando a aldeia. Não tinha nenhuma construção, nada na outra margem onde hoje ficava a usina. E ela encontrou a Tainá, aquela líder política indígena que ela tinha entrevistado na matéria e que era mãe da bruxa Jaci, da feiticeira. Ela encontrou a Tainá no sonho, só que era uma Tainá muito mais jovem do que a que ela conhecera. E a Tainá disse para ela: Niara, minha mãe, que bom que você voltou. O nosso povo está precisando muito de você, dos seus cuidados e da sua sabedoria. Porque nós estamos sofrendo com outra doença dos brancos. E só você, Niara, pode ajudar o nosso povo. E aí, de repente, a aldeia se transformou, a Jaci envelheceu, era a mesma Jaci que a Thalita tinha entrevistado na matéria, era a mesma aldeia com a usina, com o lago, com as terras mais secas, com as árvores mais murchas, bem prejudicada. E ela olhou aquilo, não entendeu nada. E acordou. E acordou pensando que os Sauá-Gajá realmente podiam estar na situação de tantos indígenas brasileiros sem proteção ainda contra a Covid-19, que ainda estava graçando solta, embora já houvessem as vacinas, as pessoas já tivessem começado a conseguir sair de casa, deixar o isolamento. Mas a pandemia ainda estava ali, e pior deveria ser para os indígenas. Aí ela resolveu não trabalhar em home office, coisa nenhuma naquele dia, ela foi para a redação, chegou lá na sala do editor dela e falou: eu quero que você me mande de volta para a aldeia do Sauá-Gajá, no Maranhão. E o editor: você ficou maluca, Thalita? Você vai se meter no meio dos indígenas em plena Covid-19? É por isso mesmo, respondeu a Thalita. Porque eles devem estar precisando de ajuda. Eles devem estar precisando de alguém que vá lá orientá-los para enfrentar a pandemia. Mas escuta, Thalita, nós somos um jornal, não uma ONG de ajuda humanitária. Mas nós somos um jornal humanitário, respondeu a Thalita. E eu posso ir lá fazer outra matéria sobre a situação dos indígenas perante a Covid-19. Que a situação do Sauá-Gajá deve ser a mesma da maioria dos povos indígenas brasileiros. E aí a gente faz um alerta, né, com a matéria. Eu acho que dá uma boa matéria. E o editor: bom, você quando põe uma coisa na cabeça, né, ninguém tira. Tá bom. Só que, mocinha, se você vai para lá, você vai levar uma equipe multidisciplinar de saúde, liderada por um médico, infectologista, e vocês vão dar assistência para os indígenas. Se precisar, vão levar
eles para a cidade mais próxima para tomar vacina. Que vacina nós não podemos ter, só o governo aqui tem. Mas os outros cuidados, você vai levar álcool em gel, você vai levar máscaras, tudo que precisa. E a Thalita riu. Bom, isso aqui está parecendo mais uma expedição do que uma reportagem. Ele falou, pois é, mas nesses tempos tem que ser assim. E se nós vamos fazer assim, vamos fazer direito. Eu vou arrumar voluntários para ir com você, porque o jornal não pode bancar isso, você sabe. Já é duro bancar a passagem aérea, quanto mais tudo isso. Mas eu vou conseguir. A gente tem muitos amigos, muita gente boa, muita gente afim de dar uma força para o seu semelhante. Eu vou conseguir. E assim, uma semana depois, a Thalita desembarcava na aldeia Auá Guajá, no Maranhão. E mal ela desceu do aviãozinho que pousou ali na pista, que tinha uma pista ali ao lado da usina, mal ela desceu do aviãozinho, veio a Tainá, a líder política da aldeia, com os braços abertos, feliz da vida, dizendo, ai, eu bem que rezei pedindo ajuda, eu bem que pedi aos céus que mandassem uma ajuda, uma solução para a nossa vida aqui na aldeia, com essa doença, com esse horror que a gente está passando. E a Thalita, calma lá, Jaci, eu sou só uma jornalista, eu não sou uma ajuda. É, mas eu sonhei que você era a minha mãe, Niara, a avó feiticeira da Jaci. Eu sonhei que você era a Niara e que você vinha nos ajudar. E realmente foi isso que a Thalita fez. Ajudou. A equipe de saúde levou indígenas para se vacinarem e no posto diz a atendente, não, nós só estamos vacinando os cidadãos. Os indígenas vai ser uma etapa posterior. E o médico, e indígena não é cidadão, por acaso? Você vai vacinar eles sim. Todos eles que estão aqui comigo, que fizeram essa viagem até aqui, e você vai vacinar todos. Se não, eu estou com uma jornalista e a gente faz um escândalo. E assim os indígenas foram vacinados. E a Thalita fez uma matéria, uma reportagem sobre a situação dos indígenas diante da epidemia, da pandemia de Covid-19. Mas na véspera dela embarcar de volta para São Paulo, a Jaci, a filha da Tainá, falou para ela, vem andar um pouco comigo na floresta, que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí as duas saíram caminhando e a Jaci foi mostrando para ela os prejuízos, né, que a natureza sofrera com o advento da usina. Aí elas se sentaram num tronco de árvore caído e a Jaci falou para ela, você sabe, Thalita, eu às vezes fecho os meus olhos, me concentro e viajo para o passado. Na minha mente, eu vejo a aldeia como ela era quando eu era criança, e eu vi. Mas eu vejo como num filme. E antes da usina, né? Antes da destruição. E eu fico encantada com a beleza que eu vejo. E eu queria que você fosse comigo para o passado. Ia. Thalita, mas assim, só bruxas conseguem fazer isso. E a Jaci, todas as mulheres são bruxas, mas algumas se esqueceram disso.
Eu consigo fazer você entrar no meu pensamento e ver junto comigo o que eu vejo mentalmente. Me dê sua mão, suas mãos. Aí a Thalita pegou as mãos da Jaci e a Jaci disse: agora você fecha os olhos e imagina que você está entrando na minha mente, na minha cabeça. E assim foi. A Thalita, com os olhos fechados, começou a ver o que ela tinha visto em sonhos. A aldeia como era quando a Jaci era criança, antes do advento da usina. Bom, mas essa matéria da Thalita, embora tenha ajudado muitos ao agajar e levantado a bola da questão indígena versus Covid-19, né? Levantou a bola mesmo, deu visibilidade para esse problema que a imprensa nem tocava, né? A Thalita saiu de lá muito impressionada, porque quando a Jaci se despediu dela, a Jaci disse: sabe por que você conseguiu entrar na minha mente? Isso seria mais fácil se nós fôssemos familiares, se você e eu fôssemos a mesma família, tivéssemos laços de sangue. Mas nós temos outros laços. Porque eu descobri, quando a minha mãe, Tainá, me contou o sonho dela com a minha avó, Niara, eu descobri que a minha avó, Niara, mora dentro de você, Thalita, como você morava dentro dela quando ela era viva. E a Thalita ficou muito impressionada. E ainda no avião, voltando para São Paulo, ela já estava digitando a matéria. Quando a Thalita desceu em São Paulo, quem estava no aeroporto esperando ela? O Elton, claro. E ele tinha nas mãos um embrulho. Ela olhou para ele e falou: ué, como é que você sabia que eu ia vir nesse bolo? Ele falou: fiquei amigo do seu editor. Ai, você é impossível. Ela já estava rindo, né? Aí ele deu para ela o embrulho. Era um embrulho pequeno e dentro tinha um colar indígena. E ele disse: eu comprei para você na loja virtual do Léo Rocha, aquele indígena da Discovery TV. E a loja se chama Tucum. Era lindo. Era um colar maravilhoso. Os colares voltas do Xingu são usados nas festas e rituais dos povos do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, explicou o Elton. Chegam a ter 300 voltas de miçangas em fio de algodão. Esse aqui foi desenvolvido por uma artista chamada Inê Kukuro. Escolhi-o por ser branco, a cor da paz. Uma cor que combina com você. E combina também com o vestido que você vai usar na nossa cerimônia. E a Thalita rindo: que cerimônia? Não sei qual delas vai ser. Eu não sei se você tem religião, eu não sei se você é católica, se você é um bandista, se você é espírita, evangélica, eu sei lá. Mas a cerimônia do nosso casamento, que você vai escolher qual será e onde será. A Thalita e o Elton ficaram juntos, casaram e continuaram juntos pelos próximos 30 anos, até que um deles morreu. Eu não vou te contar qual, você imagina quem morreu primeiro. Mas aquela matéria da Thalita
a última matéria que ela fez na aldeia do Zauagajá. Essa matéria, como eu já disse, ajudou muito o Zauagajá e outros indígenas brasileiros, porque deu visibilidade a esse problema sério do indígena com a Covid-19, né? Mas a Thalita perdeu muitos seguidores depois dessa matéria publicada. Porque eles, os seguidores, diziam: essa mulher endoidou de vez. Esses índios devem ter dado alguma erva para ela fumar, para ela escrever um negócio desse. Ela ficou louca. E muitos se afastaram da Thalita. Foram embora, pararam de seguir, bloquearam, não leram mais as matérias. Mas você vai entender por quê? Porque eu vou ler para você o primeiro parágrafo da matéria da Thalita. Tem que pôr o óculos. Disse a Thalita: pelas mãos da Jaci, transportei-me para a beleza das terras, ao Agajá, antes que os brancos pusessem suas patas nela e muito a prejudicassem. Pelas mãos da Jaci, fui ao passado, quando a floresta era majestosa e as águas correntes do rio a irrigavam, e o povo era feliz, corado, de pele hidratada e ouvidos embebidos pelos cantos dos pássaros. Hoje, tudo mudou, menos o espírito dos meus irmãos e minhas irmãs, guerreiros e belos, que agora lutam para que essa destruição não arruine completamente a sua etnia. Pelas mãos de Jaci, consegui compreender que todos nós somos de fato irmãos de tudo que está vivo sobre o nosso planeta. Compreendi a nossa extrema dependência da natureza e a verdadeira beleza do mundo. Esse é o seu programa As Bruxas, aqui na TV Paradise, todas as terças, às 8 da noite, com reprises. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano, sou escritora, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você, eu e o Felipe, né, Felipe, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Então, gente, um beijo do Felipe, um beijo aqui da nossa janela da Paulista e até a próxima, gente. Até a próxima. Para a feiticeira andar pra fogueira. Não